O NJ está de volta. A inclusão social de crianças portadoras de necessidades especiais em áreas de lazer foi uma preocupação do vereador Rogério Timóteo. A proposta foi aprovada na 33ª sessão ordinária e já foi sancionada pelo prefeito municipal. De acordo com o projeto, os playgrounds instalados em áreas de lazer deverão conter, no mínimo, 20% de brinquedos adaptados. E essa medida valerá para os espaços públicos e privados. Os detalhes você confere na reportagem de Maiara da Mata. Brincar no balanço do parque pode ser uma atividade simples e habitual para algumas crianças. Para outras, essa simples brincadeira pode ter um significado muito especial. A alegria estampada no rosto de Micaele e Rafaela mostra a importância dos parques adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais. Porque daí faz mais uma criança feliz, né? Porque a importância do parque adaptado é porque daí a gente pode levar as nossas crianças cadeirantes para eles se divertirem também, né? Micaele, já aconteceu de você ir no parquinho e não ter como você brincar? Aconteceu já. E aí, o que você sentiu? Muito triste. Você ficou triste? Fiquei. E quando você foi no parquinho e tinha o brinquedo para você brincar, o que você sentiu? Fiquei feliz. É bom quando dá para brincar no balanço? O que você sente? É bom quando dá para brincar no balanço. Muitas vezes. Teve vezes que ela chorou e eu chorei junto por não ter um parque adaptado, né? Alessandro compartilha da mesma satisfação de Roberta quando encontra os parques adaptados para levar a filha. E ele ressalta a importância desse espaço. Porque ajuda muita gente, né? E também incentiva as crianças a vir mais, entendeu? Os pais levam as crianças para brincar no parquinho, tem brinquedo para eles brincarem. E espero que incentivo para as outras mães também, né? Que venham, trazer a criança para brincar, tudo. Assim como Micaele e Rafaela, agora outras crianças portadoras de necessidades especiais terão mais acesso em todos os parques públicos e privados de Jacareí. Oferecer essa possibilidade foi uma preocupação do vereador Rogério Timóteo por meio da criação do projeto de lei que obriga a instalação de brinquedos adaptados em áreas de lazer. Porque a pessoa que é deficiente, ela já tem uma dificuldade muito grande de encontrar certa mobilidade, né, um rebaixamento de guia, e algumas áreas assim ela não consegue brincar. Então, tendo esses brinquedos vai alegrar mais essas crianças, alegrar mais o pai, alegrar mais a mãe. Nós queremos dar para essas crianças um pouquinho mais de razão de viver, porque já basta a deficiência automotora que ela tem e agora a dificuldade de encontrar um pouquinho de lazer. Então, por isso que nós colocamos esse projeto para que elas tenham um pouco mais de lazer na cidade de Jacareí. Muitos desses brinquedos, como balanço, gira-gira, eles vão permitir melhorar as reações de equilíbrio e as reações de endireitamento do tronco dessas crianças, além de coordenação motora. E a gente também não pode esquecer de falar da inclusão social. Então é o momento dessas crianças interagirem com outras crianças da mesma idade e também um momento de lazer. E esta é uma ideia que vem ganhando espaço e pessoas preocupadas em oferecer essa oportunidade às crianças. Durante a produção desta reportagem, conhecemos o projeto Ana Laura Parques para Todos, iniciativa criada por Cláudia e Rodolfo Fischer. Há 4 anos eles perderam a filha Ana Laura e então resolveram criar o projeto na intenção de homenageá-la. Um pouco depois dela ter ido embora, nós fizemos uma viagem e num parque que nós vimos um brinquedo acessível. E a minha esposa teve a ideia, será que isso existe no Brasil? Será que isso pode ser uma ideia para a gente levar? Pode ser um projeto para a gente tocar? E quando eu voltei ao Brasil, eu procurei a Prefeitura de São Paulo e procurei a ACD. E me dei conta que, de fato, parques com brinquedos acessíveis são muito poucos. E parques apenas com brinquedos acessíveis não existem praticamente. E aqueles que existiam eram mal mantidos. Aí nós tivemos a ideia, nós passamos a organizar e a nos informar a respeito disso e criamos o projeto. Ana Laura não era uma criança com necessidade especial. De acordo com Rodolfo, é importante que haja mais investimento e cuidado nessa área. São crianças que têm um sorriso no olho, um sorriso na boca, que
que tem necessidade de brincar também. Mas, por uma série de razões, as pessoas que não trabalham com isso, e as pessoas, obviamente, além dos parentes e dos amigos dessas pessoas, elas não se aproximam. Então, eu percebi que havia muita carência nesse segmento. E aí decidimos trabalhar aí, que seria uma forma legal da gente homenagear a Ana, não é? Em Jacareí, o Parque dos Eucaliptos e o Parque da Cidade contam apenas com balanço e gira-gira adaptados. Com a implementação do projeto de lei, todos os parques devem receber mais variedades de brinquedos. Em 28 de outubro, o projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Hamilton Mota. De acordo com Rogério Timóteo, 20% dos brinquedos de cada parque deverão ser obrigatoriamente adaptados. Sim, eu gostaria de, que não fosse só na cidade, mas sim nos bairros também, né? Que nem no bairro onde eu moro tem um Educa Mais, tem uma academia ar livre. Eu acharia interessante que também pudesse ter nem que for um brinquedo adaptado para uma criança assim especial. Eu observo que a melhora está sendo gradativa, então existem alguns centros urbanos que a acessibilidade ela é maior. Isso vem crescendo bastante, de acordo também com algumas influências que a gente tem, principalmente no estado de São Paulo. Os dispositivos móveis, a internet e sistemas eletrônicos facilitaram a vida e deram muito mais acesso para realizar tarefas e atividades. Pensando nisso, o Poupa Tempo criou um aplicativo para agilizar atendimentos em suas unidades. Confira as informações com Ícaro Leal. O Poupa Tempo lançou recentemente um aplicativo para tablet e celular com o intuito de agilizar atendimentos. O serviço, que antes era apenas disponível pela internet, agora também pode ser acessado pelos dispositivos móveis. O aplicativo permite que o usuário consulte taxas, prazos e também documentos. Além dele, o Poupa Tempo também tem outro aplicativo em que o usuário pode agendar data e horário em qualquer uma das unidades aqui do estado. Além de Jacareí, o Poupa Tempo também está presente em mais 4 cidades aqui da região: São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. Para fazer o download desse aplicativo, basta que o usuário acesse através de seu smartphone a loja de aplicativos e procure por SP Serviços. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Nesta época do ano, a discussão sobre barreiras a serem superadas volta ao centro do debate. Recentemente, a grande mídia divulgou casos de famosos que foram vítimas de preconceito racial. Apesar de alguns afirmarem que racismo é coisa do passado, a realidade parece ser bem diferente. Talvez o que não mudou é a atitude das pessoas diante dele. Você já presenciou, mesmo que por meio de uma piada, alguém ser vítima ou cometer racismo? Já, bastante. Na escola, muito. O povo começa a brincar lá, não sei o que, ele começa a xingar direto. Já, sim. Em loja, shopping, tudo você vê isso. Área industrial, tudo você vê isso. Sim, todo dia. Sim, já, muitas vezes. Já. E qual foi sua reação diante disso? A gente fica pensando assim, né? Dizendo, nossa, surpresa. Eu repreendi a pessoa, xinguei, aí, digamos que eu botei a pessoa no lugar dela. Embora nós tenhamos libertado os escravos há 127 anos, é um tempo muito curto para uma mudança de comportamento em relação ao preconceito e discriminação. As pessoas acham que isso não é um problema delas ou não é um problema expressivo, significativo, né? Ao mesmo tempo, as pessoas sabem e sentem na carne os efeitos da discriminação e do preconceito e avaliam que denunciar ou reagir seria apenas um mecanismo, uma condição para a pessoa sofrer novas discriminações e preconceitos. Então eu penso que a não reação, a falta de reação, é decorrente um pouco disso, de achar que ele não tem muita força para fazer a mudança e também com medo de sofrer as represálias.
Na avaliação do professor da Universidade Federal do Amazonas e sociólogo Luiz Antônio Nascimento, a grande comoção aos recentes casos de preconceitos vividos por famosos e expostos pela mídia tem maior motivação na repercussão do que no acontecimento. Nós vivemos numa sociedade onde mediada pelo aquilo que a gente aparece ser. Uma sociedade midiática, onde quando eu me posiciono a favor de uma Thaís Araújo ou de um jogador de futebol, eu me posiciono do lado daquilo que dá prestígio, daquilo que dá visibilidade. Né? E isso cacifa a minha imagem. Né? Então, é um pouco da ideia da representação, do lugar que eu falo. Por isso que as pessoas não saem em defesa de um porteiro ou de um garoto negro da escola do bairro. Porque, afinal de contas, ali ele não vai ter visibilidade. E o risco dele ser exposto e dele sofrer sanções defendendo um garoto na rua do bairro é infinitamente maior do que se ele defende um jogador de futebol ou uma atriz da Globo. Na opinião do sociólogo, a exposição de casos de discriminação e preconceito pode ser o caminho para o fim de todo tipo de intolerância, inclusive a racial. A sociedade vai mudar de comportamento na medida em que aquele comportamento ruim for explicitado como tal na própria sociedade. Então a sociedade ela ainda é tolerante com a violência contra a mulher, ainda é tolerante em relação à prática de preconceito e discriminação. À medida que nós formos virando esse jogo, à medida que nós formos explicitando o nosso descontentamento, a tendência será a redução dessa prática, porque ela não será aceita socialmente falando. Para o professor, a mídia tem forte influência no comportamento e posicionamento da sociedade. Ela tem duas importâncias. Uma positiva, quando ela dá visibilidade aos crimes de preconceito e discriminação. Né? Com que a sociedade pense, debata, etc. Mas ela tem uma parte de culpa quando ela não trata as populações negras, por exemplo, com a devida qualidade que poderia tratar. É inadmissível que um país tão negro, tão escuro de penetração tenha nas suas novelas globais, nos seus programas de televisão, uma quantidade tão pequena de negros representados, e quando tem, são selecionados com uma beleza cênica que não se parece muito com a população brasileira. Eu acho que a população ela é pouco representada e mal representada no aparelho da mídia. De acordo com dados do IBGE, a população negra brasileira ainda enfrenta um abismo de desigualdade. Os negros são as maiores vítimas da violência e os que sofrem mais com a pobreza. Eles também têm pouca representatividade nas esferas políticas e têm renda muito menor do que a dos brancos. A sociedade, nós falamos aqui, a sociedade ela é preconceituosa e é racista. Os departamentos pessoais das grandes empresas é a expressão da sociedade. Então, o departamento pessoal de uma empresa vai ter dificuldades em selecionar pelo mérito, pela competência, um profissional que é negro, porque ela sabe que o patrão lá, o contratante, vai ter dificuldades de lidar com isso. Como vai ter dificuldade, por exemplo, para apresentar aquele gerente, aquele supervisor, numa reunião fora do local de trabalho. Se você colocar dois profissionais igualmente capacitados, com o mesmo perfil curricular, o negro vai ter mais dificuldade de colocação no mercado. No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Data escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Porém, a melhor forma de comemorar o Dia da Consciência Negra é refletir que só deve existir a consciência humana. Destacar a importância do 20 de novembro como uma data de reflexão, uma data daí a origem da data, né? Um dia de consciência negra, um dia de que a sociedade possa parar e pensar e formar juízo sobre essa questão, né? E entender que é possível viver numa sociedade onde os diferentes possam ser iguais nos direitos e nas possibilidades de sonhar e de construir um país melhor. Dos mais de 5.500 municípios do país, 1.047 adotaram feriado no dia 20 de novembro. Como foi dito na matéria, mais do que uma celebração ou feriado, que seja uma reflexão e que no futuro bem próximo, ao invés de celebrarmos o Dia da Consciência Negra, celebremos apenas a consciência humana. A edição do Notícias de Jacareí de hoje fica por aqui. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí.
Obrigado pela companhia e até a próxima semana.